Fernando, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Por onde a gente começa? Patrícia, essa é uma época do ano muito esperada pelas crianças, né, pelos adolescentes, Que é tanta mas coisa, talvez né? A gente fica muitos, pensando, né? pode cair, pode se machucar, pode queimar, pode pegar um bichinho, pode enfiar o dedo na tomada, pode fazer tanta coisa. Isso. Isso aí. Essa é uma época que a atenção dos pais tem que estar redobrada, né? A Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Pediatria, ela mostra que mais de 40% dos acidentes com as crianças é nessa época do ano, na época de férias escolares, né? Uhum. As casas, os apartamentos, embora pareçam seguros, eles podem esconder armadilhas muito perigosas para essas crianças. Porque o adulto, ele tem um raciocínio lógico, ele tem experiência de vida, ele já sabe o que, que pode dar problema ou não, mas uma criança não tem maturidade, nem conhecimento, nem vivência para isso, né? É o adulto que tem que zelar e pensar na frente para poder prevenir. Verdade, esses traumas, esses acidentes que podem acontecer nessa época do ano e também em crianças, né, principalmente aquelas crianças abaixo de 5 anos, podem ser gravíssimos, né, ou muitas vezes fatais para essas crianças. Então, a responsabilidade é dos pais, né, de zelar para que esse momento seja seguro. Uhum. E aí, E Não, aí, continua. a maioria desses Uhum. episódios, 90% esses episódios podem ser evitados, né? Uhum. A primeira dica que a gente dá sempre para os pais é o diálogo. Conversar com as crianças, mostrar o que é, onde está o perigo, e muitas vezes também é importante mostrar as consequências. Hum. Esse é o primeiro passo, né? Informar as crianças. O diálogo é importante para isso. Mostrar os perigos, mostrar as consequências, o que pode acontecer se você colocar o seu dedo na tomada, o que pode acontecer se você for na cozinha e ter contato com o fogão. Isso é importante para as crianças aprenderem. Uhum. Quando você fala mostrar, é de repente mostrar uma foto, um vídeo, alguma coisa assim? Isso, Literalmente? sim, o acesso pela internet, né, muitas vezes pode ajudar isso. Mostrar Aham. para essas crianças as consequências, porque muitas vezes as crianças, a gente falando, a gente não consegue mostrar o que a gente quer. E mostrando realmente as consequências, isso pode criar nelas um certo receio, né, desses acidentes. Aí o ouvinte pode estar se perguntando, nossa, mas se eu mostrar uma pessoa queimada ou uma criança que se queimou, porque a gente tem matérias, né, reportagens falando sobre isso, vai criar um trauma na criança, ela vai ficar assustada. É para assustar mesmo, né, Fernando? Ah, então, é para assustar através da informação, né? Uhum. Porque é melhor a gente assustar a criança do que ter uma criança queimada em casa, né? Entendi. Então, talvez não mostrar uma queimadura de grande intensidade, mas mostrar uma menor, mas mostrar a consequência é importante para a criança. Não precisa ser o pior cenário, né? Aquele Isso, suficiente só para ela ficar com medo de ficar daquele jeito. Ah, você vai ter que. Vai exatamente. se queimar, vai criar bolinha, vai ter que passar remedinho, vai ter que tomar Isso, remedinho, enfaixar. Isso para criança já é um susto. Não precisa já, mostrar. isso vai ter que ir para o hospital, vai ter que poder Uhum. muitas vezes ficar internado no hospital. E o hospital é assim, a criança tem que ficar nessa cama, ela não pode levantar, tem que ficar com acesso muitas vezes. Agora, A Fernando, criança a criança pode falar. a criança muitas vezes se impacta com isso e aí isso talvez seja mais importante do que você só falar para a criança. E aí, junto com isso, falar que tem muitas outras brincadeiras que ela pode fazer sem precisar, por exemplo, mexer no fogão, sem precisar colocar o dedinho lá na tomada. Exatamente. Essa é uma época do ano que muitos pais não conseguem ficar o tempo todo com as crianças. Então a Uhum. gente também não consegue gerar um ambiente 100% seguro para essas crianças. Tem Então alguma. cabe aos pais também, né, Aham. tentar diminuir essas chances desses acidentes nas casas, em viagens muitas vezes também, né? É Uhum. importante isso. E é aquela história, né? Cozinha não é lugar para criança brincar. Não é mesmo. Banheiro não é lugar para criança brincar. Não é mesmo, né? Para não ter contato com fogo, com remédio, essas coisas todas, né? Exatamente isso. Esses são Uhum. os lugares principais, né? Uhum. Banheiros e cozinha. A cozinha muitas vezes com o fogão, né, com objetos cortantes e com materiais de limpeza, que são muitas vezes materiais tóxicos para as crianças, né? Uhum.
E o banheiro também, né? A gente tem os blindex de vidro, muitas vezes as crianças vão tomar banho, corre, quer brincar dentro do banheiro, e muitas vezes isso pode causar acidentes muito graves. Uhum. Tem alguma brincadeira segura? 100% segura não, né? Desde que a criança esteja se movimentando, ela corre risco, né? Corre risco de queda, ela corre risco de se machucar, mas pode ser evitado através de informação, né? De, de mostrar de ter um ambiente um pouco mais seguro. As viagens são muito perigosas também, né, para as crianças. Uhum. É uma época que aumenta muito o risco de afogamento das crianças, então os pais sempre é, antes fazer uma inspeção na piscina, no ralo principalmente, porque o ralo é um lugar muito perigoso para criança, principalmente para menina que tem o cabelo um pouco maior, né? Uhum. O ralo é muito perigoso, usar coletes, usar boia. E dentro de piscina e dentro do mar, dentro de rios, é 100% do tempo dos pais próximos dessas crianças, porque o afogamento em 30 segundos a criança se afoga e muitas vezes isso pode gerar sequelas irreversíveis também para a Uhum. criança. Você me lembrou outra coisa também, porque às vezes a mãe, o pai, né, não tem piscina em casa, mas aí pega, bota uma baciazinha com água na varanda, né, tenta dar um jeito para a criança dar uma refrescada, ou para brincar com um barquinho, com um patinho. A criança pode se afogar numa lâmina d'água, não precisa ser fundo, né, Fernando? Quando a gente fala de bebês, né, Uhum. crianças mais novinhas, existem vários relatos disso, né, de banheiras pequenas, de muitas vezes uma lâmina de água ou 3 dedos de água, que a criança se debruça ali essa água e não consegue respirar, e se afoga, né? Ela não precisa estar imersa na água, desde que ela esteja com o rosto de barriga para baixo num lugar desse, ela pode se afogar. Até uma criança maiorzinha também, às vezes o próprio pânico, o medo já deixa ela sem ação, até de virar de costas, de tentar levantar, né? Exatamente, muitas vezes essa é a causa, né, desses afogamentos, né, o desespero. Uhum. E aí é importante sempre ter um adulto supervisionando essas crianças. Agora vamos lá. Criança corre, criança escorrega, rala o joelho, às vezes está jogando futebol, cai em cima do braço, quebra um bracinho. Acontece, né? É, Muitas vezes. nesses casos, o que que a gente pode tentar fazer para evitar? E o que que a gente tem que fazer de imediato, se acontecer? Patrícia, muitas dessas vezes a gente tem que procurar o atendimento de forma imediata, né? Uhum, Os traumas mais graves de quedas, a gente tem que chamar o SAMU. São uhum. pessoas que vão ser especializadas no socorro dessas crianças e muitas vezes você mexer numa criança dessa, vítima de um acidente de carro, vítima de uma queda de 10, 15 metros, você pode piorar o prognóstico dessa criança. Uhum. Então, eu sei que muitas vezes é desesperador para os Sim. pais, mas esperar o socorro é fundamental. A criança, a criança estando num ambiente seguro, né, que ela não vai ali depois do acidente, que não vai proporcionar nenhuma piora do quadro dela, é esperar o socorro. Essa é a melhor forma de você socorrer seu filho ou a criança de forma segura. Nossa, mas aí é difícil. Por exemplo, a criança tá brincando, andando de bicicleta, caiu, você tá vendo ali que o bracinho dela tá fora do lugar. Deixar a criança ali para esperar o SAMU, não rola. O pai pega no colo e leva embora. Então, mas isso muitas vezes pode Agravar o piorar, né? problema. Agravar o problema. Os Xiii. traumas, essas quedas, muitas vezes, se a gente conseguir imobilizar o local, né? Se você imobiliza o local com alguma haste fixa e leva essa criança, você pode minimizar essa piora. Uhum. Agora, os traumas, por exemplo, a gente tem, em alguns casos, traumas de medulares nessas crianças, né? E Uhum. aí a criança caiu, por exemplo, sentada de uma altura de 10 metros, você pode fazer uma lesão medular, uma lesão da coluna dessa criança. 10 metros, são Ah, quase 3 andares. Ela caiu, por exemplo, da varanda, alguma coisa Isso, assim. isso. E você mexer nessa criança, você pode piorar o quadro neurológico dela da lesão. É, e não precisa ser prédio, às Esse- vezes uma casa de 2 andares já é seis, sim, sete sim, metros, né? sim. Isso. Você pode piorar. Eu sei que é difícil, né? Você vê o seu filho ali Uhum. tendo ali no chão, mas assim, isso é o que é mais
de mais seguro para a criança fazer. Você mexer nessa criança, você pode piorar isso. Agora vamos lá, não precisa ser tão alto não. Às vezes ela tá brincando na janela de casa que é térreo, cai ali de, sei lá, 1,5 m, 2 metros. Não sei o tamanho da janela, assim, já é o suficiente para causar um estrago se ela cair de mau jeito. Já é o suficiente. A gente está acompanhando um menino agora de 11 anos e que ele foi exatamente isso. A bola dele caiu, a porta estava fechada, e aí ele queria passar de uma varanda para outra, mora no segundo andar do apartamento Vitória, e ele queria passar da varanda dele para outra varanda do amiguinho para poder sair para pegar a bola lá embaixo, que os pais saíram e deixaram a porta trancada. E nisso ele caiu, né? Claro que E ele estava com alguém em casa, né? Ele não estava sozinho, né? Não, ele tem 11 anos, tava ele e o tá. irmão dele de 13. Eles estavam os dois sozinhos, né? Mas é aquela história da mãe ter ido na feira para voltar rapidinho e a bola caiu lá embaixo. E aí ele fez um trauma medular, né? Tadinho. Um trauma medular, e ficou com o que a gente chama com uma paraparesia, que ele perdeu o movimento das pernas, que vai ficar com uma sequela, mas vai voltar a andar, vai voltar mais, assim... Futebol coisas, não tem mais. Não consegue, né? Não consegue futebol, não consegue correr. Vai ser independente, vai conseguir andar, vai conseguir trocar de roupa, vai conseguir ir para a escola, mas é uma paraparesia, uma diminuição da força muscular e da funcionalidade das pernas. Temos participação de ouvintes aqui. Fernando Gladson falando. Olha, uma situação que muitos pais não se dão conta é de cozinharem com crianças no colo sem perceber. A criança se acostuma a ver a situação e quando começa a andar, pode se acidentar no fogão ou no forno. Está acostumada a ver aquilo ali, né, e tal. Porta de banheiro com criança início, né, de aprender a andar, precisa estar fechado também, risco de afogamento, balde, com roupa até, né, pano molhado no alcance das crianças, ou seja, não precisa ser só a bacia vazia, só com água, né, mesmo que tenha alguma coisa dentro, a criança também pode escorregar, cair, perder o equilíbrio. Aí ele cita aqui, ó, queimadura com óleo, azeite, o vinagre que é ácido, pode cair no olho, pode tomar e vir infecção. Ele está citando algumas coisas aqui comuns para os adultos, mas que para a criança são perigosas, né? Isso, e tudo que ele citou aí envolve aquilo que a gente falou no começo, né, do local, né? Ou ele falou do banheiro, ou ele falou da cozinha. Ou da área de limpeza também, né? Aquela área de limpeza. Uhum. E a primeira que ele falou aí, né, cozinhar com criança no colo, perigosíssimo, né, isso, porque... Pode até respingar na criança, né? Respingar e você tá mostrando ali para a criança como fazer. Criança tem sempre aquela vontade de fazer o que os pais estão fazendo. O exemplo, né? A cópia. O exemplo, aquilo que também que a gente falou sobre o que mostrar para a criança, o pai está mostrando para a criança, a mãe, né, tá mostrando para a criança como deve fazer, e aí muitas vezes vai querer fazer igual. O risco de acidente é muito grande. O Gladson tocou no assunto que eu também queria te perguntar, queimadura. Tem gente que bota manteiga, açúcar, nossa, tanta coisa, gente, queimou. Não importa o que. A atitude é a mesma, se queimou com fogo é uma coisa, se queimou com alguma água quente ou óleo quente, tem diferença ou o tratamento para queimadura inicialmente é igual para todo mundo? Então, a queimadura é sempre um problema, né, para as crianças, sempre um problema para as crianças e para os pais. Os pais têm sempre aquela dica da vovó, dica da mamãe, né, passar maisena, passar algum pozinho, nada disso. Queimou, independente do tipo de queimadura, é água corrente no primeiro momento e levar para um pronto-socorro de forma imediata, para que lá sejam tomadas as devidas, o que realmente deve ser feito. Uhum. Água corrente, mais nada. Vai arder? Vai, mas deixa escorregar. E gelo, tem gente que bota gelo. Não pode, né? O gelo pode proporcionar queimadura, ainda pode aumentar a queimadura, né? Imagina só que a gente na queimadura, você perdeu a primeira proteção do corpo, foi a pele. E aí se a gente tem uma queimadura de 2º grau, a gente já chegou no músculo. E você vai botar um gelo em contato com o músculo, que é altamente sensível, o músculo é sensível, você vai piorar esse quadro dessa criança. Então, queimou, água corrente e procurar um socorro. Ouvinte aqui comigo, Renan, falando, quando você coloca manteiga em queimadura, a manteiga ajuda a fritar mais? A manteiga ela tem vários produtos químicos, né? Tem ali conservante, muitas vezes tem aquela substância para deixar a manteiga mais amarelinha, e tudo isso é tóxico, né, para o corpo. Então você pode piorar
a queimadura. Então, não deve ser colocado de forma alguma. A Renata está fazendo uma pergunta interessante aqui. Mas às vezes queima e fica um pedaço do tecido na queimadura. Tira ou não tira? Não tira. Isso vai servir como proteção. E o corpo vai eliminar isso na hora que ele achar necessário, né? E no hospital eles vão saber se vai precisar fazer esse desbridamento ou não, né? De retirar essa parte queimada. Nossa, Não em mas casa. uma queimadura que deve ser possível de alguma manga, algum casaco, alguma coisa que chega a grudar o pano na pele. É uma queimadura de terceiro grau, segundo grau? Não pode ser de segundo grau, né? Segundo Aham. grau você pega a parte da pele, da derme, né? E também músculo, a parte muscular. Então você pode fazer com que isso grude em algum lugar, né? Uhum. Não tirar. Se procurar o socorro, se muitas vezes te puxa, né? Você está tirando, você pode aumentar a área de lesão. A gente chama isso de área de lesão. Você puxando, você pode tirar a pele, É o, uma pedaço de pele maior, e isso vai piorar. é o desespero. Pai, mãe, É, avó quer resolver o problema. Acho que e vai isso resolver. Manter a calma nessa hora é fundamental, mas é difícil, Fernando. é Tem que difícil, é manter. Uhum. difícil. É difícil. Eu sou pai, eu sei como é que é isso aí. A gente fala, mas na hora do desespero a gente tem outras atitudes. Mas se você conseguir pensar um pouquinho, se acalmar, nesse momento é o momento de que você tem que ter calma, né? Não é um momento de desespero, porque a criança já está desesperada. E se você está do lado dela também desesperado, aí o quadro só piora. Para a gente encerrar, olha a Silvana dizendo aqui: eu tenho uma criança de 4 anos, a Isabela. Eu fico alerta 24 horas por dia com ela, porque se a gente pisca, eles aprontam. Aí tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Difícil isso, Por... né? Aquilo que eu falei, né? É difícil a gente ter Uhum, 24 horas de total segurança para as crianças e um ambiente 100% seguro. Risco vai ter o tempo todo. A gente tem que minimizar esses riscos, né? uhum. Tomada tampada, sem acesso a fogo, sem acesso a produtos de limpeza e medicamentos, o banheiro, né, que não tenha também esses produtos que podem intoxicar as crianças. Uhum. Tem que ficar atento a isso. Fernando, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória a respeito desses perigos e dos cuidados que a gente tem que ter. Tá bom, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada, Fernando. Até uma próxima oportunidade. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.